Para mim é uma honra fazer parte dessa mesa de mulheres biônicas. E nós somos as professoras concursadas do nosso programa de filosofia, e é por isso que nós estamos abrindo essa jornada com a temática Ensaios no Feminino, as Mulheres e a Filosofia. E então eu me incumbi de apresentar dados preliminares sobre a situação, os espaços que as mulheres ocuparam e ocupam na pesquisa, tá? Na pós-graduação em filosofia. Até muito pouco tempo atrás, isso não era um problema para mim. A presença das mulheres na filosofia nunca foi um problema para mim. Eu estou aqui desde o final de setembro de 2009. Eu sempre tive frente aos meus colegas e considerei eles meus colegas, e era mesmo uma relação de neutralidade, era algo sequer sem gênero. Eu nunca pensei nessa relação. E quem me chamou sempre muita atenção foi o professor Rosaldo. Na verdade, quem me despertou para a falta que nós fazemos e para a nossa ausência na filosofia, por exemplo, nas composições de mesas de honra, como as mulheres não estão presentes agora. Algumas vezes nós aparecemos. Ele ria muito quando eu coordenava as reuniões do colegiado, e ao final ele vinha e falava alguns detalhes que eu nunca tinha dado a mínima atenção. Então o Rosaldo foi quem me sensibilizou para a nossa ausência na filosofia, a primeira pessoa. E depois, com esse movimento do GT, Filosofia e Gênero, eu passei a prestar mais atenção também. Eu tive relação com uma professora da UNB. A primeira vez que eu vi ela foi aqui em 2008, quando eu fui convidada para a Semana Acadêmica para falar sobre o ensino de filosofia. E ela sempre conversava comigo falando dessa ausência das mulheres, e a investigação dela estava sempre mobilizada para pensar as mulheres que compuseram a história da filosofia e que estão no anonimato, e o compromisso dela era tirar do anonimato. E aí eu conheci a professora Marta Nunes da Costa, que era para ter chegado ontem, não saiu o voo de lá, ela está vindo de ônibus, ainda não chegou. Hoje nós faremos o lançamento do livro dela, que chama Ensaios no Feminino. E esse livro está sendo vendido, já está lá fora, R$40, vai ter sessão de autógrafos à noite. Estejam à vontade já para comprar. E então, assim, foi esse conjunto que me mobilizou para pensar essa jornada. E aí eu pensei que seria a oportunidade de convidar todas as mulheres, praticamente todas da nossa linha de pesquisa, ética e filosofia política, que é quem vai compor todas as mesas hoje. A Michele, que agora ela era da Metafísica e Conhecimento, mas está entre nós, se apegou a nós e nós nos apegamos a ela. E a professora Célia, nas pesquisas, que ela pesquisa Nietzsche, é orientada pelo professor Wilson, que também, em tese, é da Metafísica e Conhecimento, mas eu acho que ela é muito mais nossa também. Então, essa é a razão para a nossa composição do dia. E o professor Jaime, que é o Bendito Estudos das Mulheres, é um pesquisador, professor da SMED, da CED, e ele fez a pesquisa dele pelo PDE, que é pensar as mulheres na história da filosofia, e eu tive o prazer de ajudá-lo, né, nessa pesquisa e orientá-lo. Então, o que eu vou fazer agora é atender esse chamado do GT Gênero e Filosofia, que se pergunta: como está constituído o campo filosófico brasileiro? Quem o constitui? E o que eu vou fazer é apresentar um conjunto de dados, tá? Então, o nosso corpo discente por gênero no Brasil, tá, é este. Nós somos bem a minoria. Vocês estão vendo lá, eu estou vendo cá, para alguns ver. Então, assim, foi esse IGT que solicitou a CAPES, a coordenação de área, que apresentasse essa diferença, tá? Para que nós começássemos a olhar quantas nós somos e em quais lugares nós estamos. E aí foi, a partir desse dado, eu retirei elementos de pesquisas da professora Marta, que está nesse livro, para fazer uma comparação com alguns dados pelo mundo, das mulheres pelo mundo na filosofia. E aí eu tenho dois países como referência, tá? O Reino Unido e os Estados Unidos. Nós estamos entre um e o outro.
Esses dados, eles foram retirados daquilo que tem de mais recente no Reino Unido. Até julho de 2015, 24% do corpo docente dos departamentos de filosofia, daí a junta, graduação e pós, eram mulheres. De todos os departamentos de ciências humanas das universidades britânicas, só os de filosofia têm menos que 25% do seu quadro docente composto por mulheres. Nos Estados Unidos, o dado mais recente que se teve acesso foi de 2003, é uma estatística da educação, então uma espécie de um censo, que 16,6% do total de professores de filosofia do ensino superior, daí também é composto por graduação e pós-graduação, era composto por mulheres. E no Brasil, então, esse dado é o dado oficial da CAPES, tá? Que é até dezembro de 2016. Aí, exclusivo nos programas de pós-graduação, nós somos 21% do corpo docente composto por mulheres. O que essa comparação revela? Que estamos muito próximos da realidade de outros países no que diz respeito ao desequilíbrio entre homens e mulheres. E no Paraná, como é que está essa composição por gênero? E aí, pegando dados de professores permanentes. Esse dado é da CAPES, está ruim de ver. Ele está disponível, tá? Qualquer um encontra na internet, é só escrever documento de área, avaliação quadrienal 2013 a 2016, que saiu em 2017. Dentre os PPGs de filosofia do Paraná, a UniOeste só tem mais professoras do que a PUC Paraná, que não tem nenhuma professora permanente em seu quadro docente. Em ordem crescente, então, nós temos a Federal do Paraná com 17%, a UEM com 18% e a UEL com 22%. No Brasil, destaca-se positivamente a presença das mulheres nos quadros docentes dos PPGs de filosofia. Da Federal de São Carlos, que é a maioria, 52%, a Federal da Bahia com 43%, a Federal do Ouro Preto e a Federal de Goiás, ambas com 42%, e a PUC São Paulo com 40%. Negativamente, tem 0% de presença feminina, a Fundação Federal de Sergipe, a PUC Paraná, a PUC Rio Grande do Sul e a Federal de Pernambuco. No nosso PPG de filosofia, com os dados de 2016, que são esses dados oficiais da CAPES, nós éramos 14 docentes permanentes, 13 masculinos e 1 feminino, eu por acaso, e a partir deste ano nós teremos a presença já confirmada com assinatura de convênio da professora Marta. Então, o nosso quadro é de 7%. Agora, o corpo discente por gênero. Então, no geral, juntando mestrado e doutorado no Brasil, nós, o gênero feminino é composto de 27% e o gênero masculino de 73%. Nós vemos que com o dado vermelho é do mestrado, tá? O azul é do doutorado. Nós temos um menor acesso de mulheres nos programas de doutorado, são menos vagas ainda, né, do que no mestrado. Por exemplo, aqui no nosso caso, nós temos 8 vagas para doutorado e 20 vagas para mestrado, para vocês terem uma ideia. Em termos nacionais agora, dados da CAPES. Todos os programas do Paraná estão na média nacional de 27% da presença de mulheres discentes ou acima dela. Aqui na UniOeste, nós somos, os discentes masculinos são 69% e feminino 31%, chega a ser maior do que a média nacional. A menor presença feminina é na UNB, com 16%, depois a Jesuíta, a Fundação Sergipe, lá também por acaso não tem nenhuma mulher como professora, a Federal do ABC e a URGS, que não alcançam 20%. Na UniOeste, desde a sua criação em 2000, nós criamos então em 2005 o nosso PPG e em 2007 tiveram as primeiras defesas. E aí então os dados que eu apresento são de 2007, da primeira defesa, até 2017, quando nós tínhamos o registro
todas as defesas até dezembro. Tá? Esse ano já teve mais, mas eu não coloquei nos dados. Nós tivemos 121 discentes que defenderam as suas dissertações, então entre 2007 e 2017, sendo 72 defendidas por homens e 33 por mulheres. Muitas delas estão aqui e várias já estão no doutorado. E aí agora o interessante, a proporção por linhas de pesquisa. Nós temos duas linhas de pesquisa, a linha de ética e filosofia política e a linha de metafísica e conhecimento. Entre as duas linhas de pesquisa, o percentual das defesas de dissertações produzidas por mulheres foi de 55% na linha de metafísica e conhecimento e 45% na ética e filosofia política. Mas, agora, eu sei que eu tenho que olhar pelos temas, porque na metafísica e conhecimento eu já percebi que tem pelo menos duas defesas feitas por mulheres que estão vinculadas à ética. Só que elas foram orientadas por professores da linha de metafísica e conhecimento. Então, pelo menos parece que a gente está em um certo impacto. Diz que isso aqui não é empate técnico. Eu conversei com o Jadir e ele disse, não, isso é empate técnico. Não, empate técnico é 3%. Quando está tudo isso de 10%, não dá empate técnico. Entre as duas linhas de pesquisa do programa, 18 dissertações foram produzidas por mulheres e defendidas na linha de metafísica e conhecimento e 15 na linha de ética e filosofia política. O total das dissertações defendidas, então, ao longo desse período, esses ali, então, teve aquele vácuo lá em 2010, nenhuma mulher entrou, né, ou pelo menos nenhuma mulher saiu com defesas, tá? E no programa, quando iniciou o programa, pelo jeito apenas uma pessoa, uma mulher entrou, e daí defendeu em 2007. O que agora eu vou fazer de levantamento também, foram algumas coisas que eu fui percebendo, assim, que nós precisamos fazer pesquisas, é sobre quantas mulheres procuraram, concorreram, né? E quantas foram selecionadas. Então, essa proporção também eu vou fazer. E os autores? Os autores e temas investigados nas dissertações defendidas na linha de metafísica e conhecimento foram... Eu achei que ia ser bastante limitado e me surpreendi com essa pluralidade. Kant teve duas dissertações com o tema Factum da Razão e Reflexão Estética, que vinculou o pensamento poético do Hölderlin. Schopenhauer, uma dissertação, Vontade e Conhecimento. Hegel, Teoria do Silogismo, uma dissertação. Nietzsche, tivemos a professora Célia, e mais uma, Prática e Fisiopsicologia, duas dissertações. Russell, duas dissertações, uma que tratou do idealismo e a outra da noção de mundo, que foi a professora Michele. Merleau-Ponty, Corpo como Ser Sexuado. Sartre, Liberdade, Autenticidade e Engajamento, uma dissertação. Foucault, tivemos duas nessa linha, Saber, Poder e Limites da Verdade, foram os temas. Aí teve uma pessoa que fez leituras contemporâneas de Heráclito, que foi bem no começo do PPG. E aí o interessante é as pesquisas vinculadas com a psicologia e a psicanálise. Foram 3 dissertações nessa área, uma delas Psicologia Existencial e a Consciência Alucinada, Sartre, Intersubjetividade e Psicanálise Infantil, Merleau-Ponty e Winnicott, que agora ela está fazendo doutorado, da Análise e Psicanálise, que vinculou Heidegger e Freud. Isso também se deve ao fato de nós termos o curso de Psicologia na PUC e muitas professoras vêm para fazer essa relação. Uma delas é a professora Miriam, que falará hoje de manhã. Na linha de Ética e Filosofia Política, os autores de temas investigados foram Maquiavel, com 2 dissertações, o conceito de Estado Maquiavel, que é da professora Fabiana, Virtude e Bom Governo. Hobbes, Medo como Paixão Política. Rousseau, Legitimidade do Direito Político, foi da Jaque, agora está no doutorado, e Legitimidade do Poder, o outro. As dissertações em Marx por mulheres foram todas orientadas pelo professor Jadir. Emancipação Humana foi um dos temas. O outro tema eu tive que rir quando eu vi a concepção de homem, não tinha nada de mulher na escrita dela. E a outra dissertação, Abstrato Concreto e na teoria da mercadoria. O Rosalvo também se destaca como um orientador de muitas mulheres.
uma das pesquisadoras de emancipação e resistência no contexto educativo. Rawls, ideia... o do Rawls foi o Ames que orientou, foi as primeiras turmas. Ideia de posição original. O Dussel foi o Rosalvo, Constituição do Poder Político. Não, também foi o Ames. Locke é da Ana, Utopia e Materialismo, que agora está no doutorado. O Jonas, Necessidade de uma Nova Ética, também foi o Rosalvo. E eu orientei, por enquanto, duas mulheres, agora estou orientando a Ana e a Miriam de novo. Deleuze, Guattari e Proust, que é da Adriana. A Ética da Experimentação, que ela vinculou com a literatura. E a outra da Miriam, que agora está no doutorado, foi Lacan, a formação ética do psicanalista. O que é que nós podemos concluir? Que nós somos muito poucas e múltiplas. Isso também eu fiquei muito impressionada com a variedade de temáticas. E a questão agora é meio aquela do Humberto Gessinger, daquela música Números. E eu, o que faço com esses números? É o que eu vou ter que passar a enfrentar agora. Porque os números são o que são. E isso significa que eles revelam e escondem coisas importantes ao mesmo tempo. É uma das considerações que a professora Marta Nunes da Costa faz, né, nesse livro, quando ela também tenta olhar para os números e desafiar a gente a olhar para eles e pensá-los. Muito obrigada.